Você acredita em kit gay? Você acha que existe kit gay? Você já leu de fato aquele livrinho lá sobre sexualidade e companhia, que foi batizado pejorativamente de kit gay, principalmente pela turma do Jair Bolsonaro, por boa parte dos evangélicos? Foi batizado de kit gay e que na verdade não significa nada de kit gay. Não tem nada a ver com kit gay. Eu vou ler uma entrevista que está no site do UOL hoje, uma entrevista daquele escritor do livro, que também é um chargista, um cartunista, e aí a gente vai tirar algumas dúvidas. Vou ler um trecho da entrevista dele e recomendo a vocês, inclusive, depois fazer a leitura integral do texto. Vou fazer alguns comentários sobre esta leitura. Vamos então à leitura aqui. No site do UOL, o jornalista Jamil Chad, ele faz a entrevista, ele coloca aqui no site que o título da entrevista é o seguinte: pornografia é a única informação do jovem, diz autor atacado por Bolsonaro. Lembrando que única informação está entre aspas. Pornografia é a única informação do jovem, diz autor atacado por Bolsonaro. Criador do que foi chamado de kit gay pelo presidente Jair Bolsonaro, Zep fala sobre a dificuldade do ensino da sexualidade, dos riscos de não informar e ironiza o presidente em um desenho dedicado ao político. Ainda durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro acusou um certo livro de ser uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem pelo sexo. Ele ainda apontou que a obra era uma porta aberta para a pedofilia e um kit gay. Anos antes de ser escolhido como ministra de Direitos Humanos, Damares Alves também declarou em cultos que o livro era terrível. Olha o livro, irmão, disse. Olha o livro com o desenho infantil. Como transar. E olha a linguagem, pedindo desculpas à audiência por estar usando uma linguagem porca. Mas para seu autor, Felipe Chapuis, a obra Aparelho Sexual e Companhia tem um propósito muito diferente. Responder todo tipo de pergunta em relação ao sentimento amoroso da puberdade. Zep, como Chapuis é chamado, me recebeu em sua casa em Genebra no final do ano passado e negou que sua obra fosse uma promoção da homossexualidade. Em todo o livro, o assunto merece apenas 5 linhas. Não é o Kama Sutra, comentou. O autor fez questão ainda de fazer um desenho ironizando Bolsonaro e alertou que é justamente a imposição de tabus é hipócrita e abre um terreno para perigos como a pedofilia. O autor não esconde, Bolsonaro fez a tiragem de seu livro no Brasil se multiplicar. Eis os principais trechos, que eu vou ler para vocês alguns aqui. O que é o livro que o senhor publicou? A questão era de buscar perguntas que são perguntas de crianças e não perguntas de pedagogos. Às vezes nos esquecemos da criança que éramos. Coletamos essas perguntas com pessoas que trabalham com educação sexual nas escolas. Pegamos perguntas simples que podem parecer até estúpidas ou engraçadas. Por exemplo, quando uma criança pergunta se estará apaixonada para sempre, aos 8 anos, essa é uma questão real, também sobre transformação do corpo. E ter tudo isso de uma forma muito livre. Uma criança não tem tabu. Elas falam de coisas naturalmente entre elas. Titeuf, o personagem, serve de guia, já que ele sempre entende as coisas de uma forma mais lenta que os demais. O guia vai completar agora 20 anos. Por qual motivo o Senhor decidiu fazer esse guia? Sempre quis fazer algo assim, como Titeuf esteve sempre associado à sexualidade, já que ele se colocava perguntas sobre o sentimento de amor, de puberdade, e que ele estava associado a isso pela imprensa, mesmo que fosse apenas uma parte do personagem. Pensei em um manual sobre a sexualidade. Quando eu propus isso ao meu editor, ele ficou branco. Já tínhamos vários problemas com interdições e muita gente que tinha medo de abordar esse assunto. Também por aqui,
Sim, na França, Suíça, Bélgica, no Canadá, por anos, grupos tentaram proibir Titeuf nas bibliotecas escolares. A partir do livro, houve uma exposição em Paris, montada em 2007. Ela fez uma turnê de quase 10 anos por vários países e ela voltou a Paris em 2013. De novo, houve um comitê para tentar proibi-la. O assunto continua criando medo. Assim que falamos de crianças e sexualidade, o medo se instala e isso é facilmente manipulado. O comitê, que queria proibir a exposição, enviava uma carta aos pais dizendo: vocês estão de acordo em permitir que suas crianças visitem uma exposição pornográfica? Claro que os pais diziam não. E eu também deixaria meus filhos. Mas não há pornografia nesse livro. No caso de Bolsonaro, seu enfoque é a homossexualidade, que é seu cavalo de batalha. Além da questão do medo, houve alguma espécie de manipulação política do livro? Na França não é política, pelo contrário. Eles sabem que é um assunto problemático e continua sendo um assunto muito complicado para ensinar. Os pais não sabem como fazer, as escolas dizem que é nossa missão, a igreja por muito tempo foi o principal lugar de ensinamento da sexualidade, mas com uma visão muito quadrada, normativa. Pois é, pessoal, depois continua a leitura, tá? Eu recomendo vocês a fazerem a leitura, eu já fiz a leitura aí, e eu vou fazer algumas pequenas reflexões sobre o assunto. Veja bem, nós sabemos que esse livro, durante a campanha para presidente da República do Jair Bolsonaro, ele utilizou exatamente esse livro, batizando de kit gay. Na verdade, soltou muitas fake news, dizendo que o livro era um kit gay. A ministra dos Direitos Humanos, a atual ministra dos Direitos Humanos, a Damares, ela também, nas igrejas, ela fazia questão de dizer isso. Se você prestar atenção e tiver o bom senso de ler esse livro, essa cartilha, vai entender perfeitamente que não tem nada, absolutamente nada a ver com o kit gay. O livro é uma orientação, principalmente para as crianças a partir de 8 anos, explicando sobre a sexualidade de uma maneira bem simples, útil, prática e lúdica até. Então não tem nada a ver com pornografia. Acontece que nós temos uma sociedade brasileira extremamente tradicional, religiosa, conservadora. E isso foi usado de maneira muito negativa, essa imagem do livro, de maneira muito negativa, principalmente pelo então candidato na época, Jair Bolsonaro. Todo mundo, principalmente nas igrejas evangélicas, infelizmente a gente sabe que tem evangélico que tem um bom senso de verificar as coisas, mas infelizmente muitos evangélicos eles se viram de cavalo de batalha exatamente nessa campanha negativa contra o livro. O que ocorre é que o Bolsonaro usou isso de maneira muito vil, de maneira prática e muito vil, para tornar negativo o livro e principalmente para ligar a questão do kit gay com o PT, com a esquerda, com o Haddad. Essa foi a verdade. Mas o livro não tem nada a ver com o kit gay. O que ocorre é exatamente que nós temos muitas distorções sobre o assunto. O que ocorre também é que a sociedade brasileira não está preparada para ouvir nada sobre a sexualidade de maneira séria, de maneira pedagógica, de maneira que possa contribuir para tirar exatamente todos os fantasmas que se tem sobre a sexualidade. Olha só, incrível. A sociedade brasileira ainda não tem maturidade para discutir, para ler, para pensar, para refletir sobre sexualidade. E quando se tem um livro que abre espaço para isso, que foi exatamente pensado para que as crianças, os pais possam orientar as crianças sobre isso, então ele foi negativado, ele foi tornado pejorativo. E isso se tornou o principal cavalo de batalha do Bolsonaro contra o PT, contra a esquerda, contra Haddad. Então, eu repito, este livro
ele não tem nada a ver com o kit gay. É um livro de orientação sobre a sexualidade e principalmente para combater a homofobia. É triste quando nós temos exatamente igrejas, quando nós temos ministros como a dos direitos humanos, que tem essa visão negativa, pejorativa do livro, de um livro que pode contribuir para ser discutido. O fato é que, quando esse livro foi chamado de kit gay de maneira pejorativa e foi usado bastante na campanha do Jair Bolsonaro, esse livro bombou, inclusive, no Brasil. Muita gente sabe exatamente que esse livro existe. Para aqueles que usam o livro de maneira pejorativa, dizendo que é um kit gay, eles sabem muito bem que não se trata de kit gay, mas considera exatamente a ignorância ainda da maioria da população, a falta de maturidade da população ainda, a falta de leituras sobre o assunto, e aí usou de maneira negativa para dizer que era um kit gay, que se tratava de um kit gay. O livro é um livro que todos devem ler e vai perceber exatamente que não tem nada a ver com pornografia. Se tiver exatamente o bom senso, se cada um tiver o bom senso de tirar os seus preconceitos, as suas prenoções, olhar, ler o livro atentamente e pensar exatamente como poderia ser melhor explicado a questão da sexualidade, então vai ter resultado positivo, ou seja, vai aprender, vai ter maturidade para saber lidar com a temática da sexualidade. E olha só, não é só no Brasil essa questão, não. O autor mostrou exatamente aí, como nós vimos na entrevista, que na Suíça, no Canadá, em vários países também, o tema da sexualidade ainda é um tabu. Infelizmente, a humanidade ainda se mostra muito frágil, muito ignorante e não sabe ainda tratar com temas desse porte. Por isso que foi pensado no livro de uma maneira didática e pedagógica. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades e também eu peço a vocês, divulguem e compartilhem os nossos vídeos para que a gente possa contribuir mais para o conhecimento. Até mais.